essa é uma ferramenta que o Trump diz que é uma maravilha, que é a coisa mais perfeita, incrível, já inventada, que são tarifas. E, claro, acho que muito do pessoal que assiste vocês entende o que é uma tarifa, mas tarifas são intervenções econômicas e comerciais explícitas, diretas. E a tarifa ela cria um imposto sobre um produto importado. Mas ela, no fundo, é um imposto sobre o consumidor. E aí você tem uma série de consequências. Só que não dá para a gente virar e falar assim: ah, toda tarifa vai provocar isso ou aquilo. Depende das condições estruturais da economia do que nós estamos falando. Muita gente, né, aqueles que defendem o Trump, viram e falam assim: não, as tarifas vão aumentar a indústria americana, vai aumentar o emprego e vai fazer os Estados Unidos ficar maior e mais forte, mais rico. Aqueles que criticam o Trump viram e falam assim: olha, isso vai causar inflação, isso vai causar desemprego, e isso vai arrebentar com a economia do mundo. E esses que criticam trazem um exemplo do que aconteceu em 1930, que é a Smoot-Hawley, que eram dois congressistas americanos, um senador de Utah, se eu não estou enganado, e um deputado de Oregon, os dois republicanos. O Smoot é o senador e o Hawley é o deputado. Em 1930, o que, que eles fizeram? Né? Foi a segunda maior implementação de tarifas na história dos Estados Unidos. Foram mais de 20 mil itens que foram tarifados no mundo inteiro. E aquilo ali foi um dos grandes impulsionadores para a quebra, né, americana, da economia do mundo, a grande recessão, grande depressão. As tarifas já vinham acontecendo no mundo. E aquilo, os Estados Unidos foi muito além. Uhum. Então, não dá para a gente olhar para a tarifa hoje e falar assim, não, vai acontecer aquilo. A gente tem que olhar para a estrutura da economia americana naquele momento e para a estrutura da economia americana no momento de hoje. E naquele momento, os Estados Unidos tinham um excesso de produção. Ele produzia mais do que ele conseguia consumir. O consumidor americano não dava conta de produzir tudo que os americanos produziam. E aí, quando você tem esse excesso de produção, o que, que você faz? Você vai lá e desova isso no resto do mundo. Quando os americanos implementaram essas tarifas, o resto do mundo retaliou. Só que como o consumo interno americano não dava conta de comprar tudo aquilo que era produzido, e o resto do mundo passou a retaliar, ou seja, a não querer comprar mais o que era americano, aí a economia americana se arrebentou. Fazer um parênteses aqui, porque é importante entender a dinâmica dessa história da tarifa. Ela não é só um imposto para o consumidor. Ela altera a relação estrutural da economia. Porque a tarifa ela faz o seguinte: ela retira o poder de compra do consumidor e ela subsidia o produtor. Você tem alguns setores na sociedade, vai, os três básicos. Você tem governo, você tem as empresas e você tem as pessoas. Quem é que mais consome sempre numa sociedade? As pessoas. Se você der dinheiro para as pessoas, elas vão consumir. Uhum. Ponto. Elas vão consumir quase tudo que elas têm. Se você tirar a renda das pessoas e passar essa renda para empresas ou para o governo, você vai aumentar o nível de poupança do país e você vai diminuir o consumo. Então, o que a tarifa faz? Ela retira a renda de quem? Do consumidor. Porque ela é um imposto no consumidor. Uhum. O consumidor, ele consome importações. E o produtor, ele vende o produto dele, ou seja, ele vende exportações. Ao você implementar uma tarifa, o que você está fazendo? Você está transferindo renda de um segmento da sociedade para o outro. E você está alterando a estrutura econômica do país. Por quê? Você está deixando de ser uma economia de consumo e fazendo ela se tornar uma economia de produção. Se você não tem o consumo suficiente para absorver toda essa produção, imagina se você fosse uma economia fechada. Você ia fazer o quê? Você
ou você não ia pegar, produzir e jogar fora o que você produziu. Ninguém fica rico assim. Você não vai enriquecer. A outra opção é você diminuir a sua produção. Se você diminuir a produção, o que vai acontecer? Desemprego. Você vai ter que demitir pessoas, você vai fechar a fábrica, você vai diminuir a produção para dar conta do consumo que você tem. Como as economias não são fechadas, elas são abertas, o que você vai fazer? Você vai pegar esse seu excesso de produção e desovar e jogar no resto do mundo. Então, os Estados Unidos daquela época, ele jogava esse excesso de produção para o mundo. Quando veio as tarifas que geraram a retaliação, né, mais tarifas do resto do mundo, acabou com a economia americana, porque ela dependia do resto do mundo. Ela tinha um superávit comercial absurdo, talvez um dos maiores, não maior do que a China. Bom, então, dito isso, vamos trazer essa situação para hoje. Como é que é a estrutura da economia americana hoje? Ela não é uma estrutura baseada em produção. Qual é o país que tem a estrutura baseada em produção e baixo consumo? A China. A China é mais ou menos uma réplica do que os Estados Unidos era naquele momento, só que com anabolizante, com esteroides. É um super país superavitário, com um excesso de produção gigantesca. E aí ele tem que, né, desovar essa produção, ele tem que exportar essa produção toda para alguém consumir isso. E quem é que consome tudo isso? Consumidor americano. Só que aí lembra do que eu acabei de falar, né? Quando você impõe uma tarifa, você transfere renda. Quando você tem um setor produtivo tão desequilibrado do setor de consumo como a China tem, o que está sendo feito? Foi transferido renda do indivíduo, das famílias, do consumidor chinês para o setor produtivo. E esse é o modelo de desenvolvimento econômico. Então, vários países já adotaram. O Brasil já adotou isso na década de 50 e 60. A União Soviética, os próprios americanos lá atrás, no começo do desenvolvimento deles, usaram esse modelo. E ele é um modelo de crescimento muito rápido, só que quando você obtém esse sucesso, você chega numa hora que ele não funciona mais. E você precisa fazer uma transição desse modelo econômico. E esse é um impasse que a China está hoje. Fazer essa transição desse modelo econômico. Porque ela tem que sair de uma economia de pura produção para uma economia de consumo. E para ela fazer isso, ela precisa transferir renda. E aí a grande pergunta é, por que ela não faz isso? Tipo, é fácil da China fazer isso? Se ela chegou no seu limite de desenvolvimento econômico nesse modelo, então ela tem que fazer uma transição. O Japão precisou fazer essa transição nos anos 80, 90. O Japão levou décadas para conseguir fazer essa transição. Porque normalmente ela é traumática. E o Japão fez isso a conta-gotas para a população não sentir o trauma e aos poucos ele ir mudando. E não mudou por completo. Porque o Japão ainda é uma economia superavitária que depende de exportação e que tem um baixo consumo como uma participação do PIB. E esse é um ponto interessante que as pessoas confundem. Sei lá, muita gente fala assim, mas na China os salários cresceram? Cresceram. Mas em relação à produtividade e ao crescimento do PIB, cresceram quase nada. Ou seja, o governo chinês está transferindo riqueza dos trabalhadores para o setor produtivo. E ele vai ficar sempre dependendo desse consumidor externo. No caso, quem é esse consumidor externo? Os americanos. E aí, se a gente for trazer tarifas para o cenário de hoje, talvez elas não causem o mesmo impacto nocivo para os Estados Unidos que causaram em 1930. Por quê? Hoje a economia americana tem um alto poder de consumo e uma subprodução, ou uma desindustrialização, ou um setor produtivo atrofiando e encolhendo. Por quê? Que, na verdade, os chineses é que estão financiando isso. A partir do momento que eles têm esse superávit gigante, eles recebem um monte de dólar. O que eles fazem com esses dólares? Jogam no mercado americano. E aí, como os Estados Unidos só consome, ele perde posição de trabalho. Só que para não ter desemprego, o que o governo americano faz? Ou ele tem um déficit grande fiscal, ou ele dá, ou o consumidor americano está endividado. São as duas coisas que a gente está vendo acontecer. Bom,
o resumo dessa história pode ser que tarifas sirvam um papel de trazer um equilíbrio para a estrutura econômica mundial. Qual é o grande desequilíbrio da estrutura econômica hoje do mundo, do comércio internacional? Você tem países com superávites consistentes e permanentes gigantescos. E você tem países que são deficitários consistentemente. Isso é normal num sistema de livre comércio, num sistema de uma economia aberta? Não. E aí a gente volta, né, para os ensinamentos do Adam Smith e do David Ricardo. E o Ricardo ele vira e fala assim: a gente tem que prestar atenção na vantagem comparativa. Só que as pessoas não entenderam o que é vantagem comparativa. Elas confundem vantagem absoluta com vantagem comparativa. Imagina o seguinte, vamos imaginar um cenário hipotético. Eu e minha namorada exercemos funções dentro de casa. Eu levo para lavar a louça 12 minutos. Ela leva 4 minutos. Para lavar roupa, eu levo 4 minutos. Para botar a roupa na máquina, ela leva 2 minutos. Ou seja, ela leva 4 minutos para lavar a louça e 2 minutos para botar a roupa na máquina. Eu levo 12 minutos e 4 minutos. Quem tem vantagem nessa estrutura produtiva? Ela. Nas duas atividades? Sim. Absolutamente sim. Mas comparativamente não. E aí é o pulo do gato. A China produzir coisas mais baratas que os Estados Unidos não significa que todo mundo deva comprar tudo mais barato da China, porque tudo é mais barato lá. A teoria da vantagem comparativa que o David Ricardo mostrou para o mundo não é essa. A teoria da vantagem comparativa é a seguinte: você não tem vantagem comparativa em todos os bens que você produz. Você tem vantagem comparativa naqueles bens que você tem um maior diferencial de vantagem. Por quê? Vamos voltar para o meu exemplo mundano lá dentro de casa de lavar roupa e lavar a louça. Eu demoro 12 minutos para lavar a louça e 4 para lavar a roupa. Ela demora 4 minutos para lavar a louça e 2 minutos para lavar a roupa. Em termos absolutos, ela tem vantagem nos dois. Uhum. Porque o tempo que ela faz aquilo é mais produtivo do que eu. Mas vantagem absoluta não é a mesma coisa que vantagem comparativa. Como é que eu calculo a vantagem comparativa? A vantagem absoluta eu só olho para a quantidade de preço. Quem tem o preço mais barato, pronto. A vantagem comparativa eu tenho que calcular o custo de oportunidade. E aí o custo de oportunidade é 12 minutos da minha lavada de louça para 4 minutos de lavar roupa. Ou seja, quantas roupas eu consigo lavar enquanto eu lavo a louça? 3. 1 para 3, certo? E o inverso, 1/3, né? Eu preciso, 3 lavadas de roupa para lavar uma louça. E ela, a relação dela, da primeira, é uma metade de 1 e 2 para 1. Quando você faz essa comparação, você vai entender que eu preciso de 3 lavadas de roupa para produzir uma lavada de louça. Ela precisa de meia. Ou seja, eu preciso de 1/3. Meu custo de oportunidade para lavar a louça é menor do que o dela. Então, na lavada de louça, a vantagem comparativa é dela. Mas na lavada de roupa, a vantagem comparativa é minha. Entendeu? Sim. O que está em jogo aqui? Você olha superficialmente, tudo que a China produz é mais barato. Nem por isso a gente tem que comprar tudo da China. Porque a teoria do Ricardo é a seguinte: vantagem comparativa é sobre troca e não sobre produção. Ou seja, é na nossa troca comum que a gente vai otimizar o seu custo de oportunidade das atividades que você tem, todas,
com o meu custo de oportunidade de todas as atividades que eu tenho. E aí nós vamos produzir um bem-estar econômico maior para todo mundo. Então, em termos absolutos, parece que eu deveria fazer com a China, parece que ela deveria fazer todas as funções. Mas não. Se eu fizer, eu deixo ela produzindo uma outra coisa que tem um custo de oportunidade menor para ela do que para mim. Uhum. E aí, o que isso significa, então? A estrutura econômica do mundo, ela foi construída de um jeito artificial, aonde tudo que está sendo produzido está indo para um lugar só. E não existe a troca verdadeira. A ideia de livre comércio é eu, eu uso a vantagem comparativa para eu importar, não para eu virar uma máquina de exportação. Senão a gente volta para o mercantilismo, que era um modelo econômico que eu só quero adquirir hard currency, só quero adquirir poder e ficar cada vez mais forte economicamente, porque eu estou numa disputa de poder. Então eu quero vender o máximo que eu puder e não quero comprar nada de fora. A vantagem comparativa diz que é na troca. Ou seja, eu preciso e eu compro o mais barato para eu poder produzir um mais barato. Não é isso que está acontecendo no mundo hoje. O que está acontecendo? A China tem um superávit, ou seja, ela está vendendo para o mundo tudo incansavelmente. Isso é artificial. Não é através de uma tarifa que a gente vê, mas é através de um monte de outros mecanismos indiretos que a gente nem sabe. Por exemplo, você desvalorizar a moeda. O que você faz quando você desvaloriza a moeda? Você tira o poder de compra do consumidor. Uhum. E você favorece quem? O produtor, né? Porque o produto fica mais barato para produzir em comparação com o seu concorrente de fora, com o seu produtor de fora. Uhum. De novo, o que você está fazendo quando você está desvalorizando o Transferindo poder de... renda Você está da transferindo população renda do para o... consumidor para o outro. Você está subsidiando o setor produtivo às custas do indivíduo, das famílias, do consumidor. Que mais que você que é indireto, que é uma forma de você construir essa artificialidade, de você ter um excesso de produção tão grande? Juros forçados artificialmente, baixados na caneta ou na força. E a China fez isso nos anos 2000 e depois na década inteira seguinte, muito. Nos países da Ásia, os maiores poupadores, né, ou aqueles que financiam, são as famílias e os indivíduos. O dinheiro deles está no banco. E aí, quando você vai lá e diminui os juros forçado, quem é que está perdendo? Consumidor. O que você está fazendo de novo? Transferindo renda do consumidor para o setor produtivo. O que mais? Tem um outro negócio na China, não sei se vocês já ouviram falar, que é Hokou. Acho que o Dumas já falou Não alguma lembro, vez. não O que tô é o lembrando. Rocô mesmo? É um sistema de residência Ah, sim. que você não pode ter acesso aos benefícios sociais no lugar que você não nasceu. Uhum. Sim. Que força a ficar no mesmo... Isso, então você nasceu numa província do interior e aí você quer trabalhar onde estão as oportunidades de emprego nas grandes cidades. E aí o que você faz? Você migra para uma grande cidade. Só que a sua permissão de residência não é naquela cidade. Você está lá temporariamente. E você paga impostos por serviços sociais, por escola, etc. Você pode usar a escola, os serviços sociais, você tem os mesmos direitos trabalhistas naquele lugar? Não. Porque ali não é a sua residência de verdade. Mas você está pagando um imposto, só que você não tem acesso àquilo. Uma coisa que a gente está super acostumado aqui no Brasil. Você paga pelos serviços sociais e você não tem eles. E aí você paga de novo. Então, 376 milhões de chineses são trabalhadores migrantes internos, que saíram das suas províncias e estão trabalhando em outras províncias. E nessas outras províncias, eles não podem ter acesso aos serviços sociais, mas eles estão pagando por isso. O que você está fazendo? Tirando dinheiro do indivíduo e transferindo para quem? Para as empresas. Principalmente as empresas que estão ali, que para elas contratar esse cara é mais barato. Então você está subsidiando essas empresas, o setor produtivo, às custas de quem?
do trabalhador, às custas do indivíduo. Outro exemplo, regulamentação ambiental. Imagina uma fábrica de tintas na Indonésia. E aí você, nos Estados Unidos, para você fazer essa fábrica de tinta, você vai ter que colocar um filtro de toda a água que você despeja no rio do lado, para ter certeza que essa água não está contaminada. Na Indonésia, o governo não exige isso da empresa de tintas da Indonésia. E aí, isso é o quê? Isso é um incentivo para quem? Para a empresa. O produto dela, a tinta dela vai ficar mais barata. Uhum. Quem é que vai pagar a conta? O indivíduo. Porque o indivíduo vai se contaminar naquele rio e ele vai ter que pagar a conta de saúde daquilo. E aí ele já sabe que vai vir aquela conta, porque ele tá vendo que todo mundo, que é um grande caos, todo mundo fica doente toda hora. Então, ele segura o consumo. O que que uma falta de regulamentação ambiental, no fundo, está fazendo? Transferindo renda dos indivíduos para as empresas. Percebe que nada disso é, não é cultural, é artificial, são escolhas de políticas. Uhum. Quando você tira o poder de compra do consumidor, você aumenta automaticamente a poupança nacional. Por quê? Tudo que você produz dentro de uma economia ou é consumido ou é poupado. Um ou outro. Então, se você tirou daquele que consome, você está poupando. Então, você está forçando um crescimento da taxa de poupança do país. Se o país precisa de muito investimento, maravilha. Tipo, você precisa de investimento, você precisa ter poupança para bancar o investimento. Se você não tiver poupança para bancar o investimento, o que você vai fazer? Você vai precisar de investimento de fora. Os Estados Unidos, no século XIX, não tinha poupança, não tinha o dinheiro, então ele precisou do investimento de fora. Os ingleses e holandeses bancaram. Qual o problema do outro bancando? Se o outro tem uma crise, um resfriado, você se ferra. Uhum. Se o outro decide que ele vai brigar com você, você se ferra. Você depende do dinheiro do outro. Qual que é a alternativa, então? Vamos criar a nossa poupança. Como que eu crio a poupança? Eu transfiro renda. Eu taxo, eu cobro, eu retiro o máximo que eu puder do trabalhador e jogo para o setor produtivo. O modelo econômico chinês é um modelo de investimento. Ele não é um modelo de consumo. Aliás, é o maior modelo de investimento da história da humanidade. A porcentagem que a China já chegou do PIB de investimento chegou a quase 50%. Quase 50% do PIB vem do dinheiro que o governo e as empresas investem. O PIB é alimentado por isso. Só que, de novo, se você tem um excesso de produção, tipo, o que você tem que fazer com esse excesso de produção? Você tem que mandar alguém comprar. Se a sua população não está comprando, alguém vai ter que comprar. Senão, você vai ter que fechar a fábrica, diminuir a produção. E aí você vai ter recessão. Então, como que a economia do mundo se organizou? Para comprar todo esse excesso de produção chinesa, não só da China, esse que é o problema, da Alemanha também, do Japão também, da Coreia do Sul também, você pega as 5, 6 maiores economias, todas são superavitárias, estruturais, constantes. Porque é artificialmente alterada, não tem livre comércio. Tem um Uhum. monte de subsídio, um monte de mecanismos internos, indiretos, de transferência de renda das pessoas para o setor produtivo. Qual a vantagem desse modelo? Você tem um crescimento muito rápido. E se você precisa de muito investimento, porque seu país não tem nada, pô, é perfeito. Você não depende do investimento externo. Esse é o sucesso chinês. Porque a China veio de invasão japonesa, guerra civil, Mao Tse-tung. Então, são décadas e décadas de subinvestimento. Não tinha nada. E no começo, quando você começou a fazer tudo isso e alocar todo esse investimento para infraestrutura, estrada, logística, porto, trem, metrô, construção civil, fábrica, nossa, o país cresceu demais. Só que nesse processo você não entregou essa renda para quem? Isso. Aí você fala, aí aquilo que eu falei, o salário do chinês cresceu? Cresceu. Mas
ele não cresceu tanto proporcionalmente quanto o PIB cresceu, quanto a produtividade do que ele tinha. A produtividade chinesa aumenta e o salário deles não. Ou fica igual ou fica pior. Ou seja, a participação do consumo no PIB vai diminuindo, encolhendo. E o PIB vai sendo sustentado pelo setor produtivo, alavancado pelo investimento. E aí, de novo, excesso de produção. Quem que vai ter que comprar isso? Alguém. Quem é esse alguém? 80% de todo o excesso de produção do mundo vai para 4 países. Os 4 países anglofônicos. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Óbvio que os Estados Unidos, assim, disparadamente, incontestavelmente, é para onde está indo todo esse dinheiro e todo esse excesso de produção. Quem é que está consumindo todo esse excesso de produção? Os americanos. Olha quanto desequilibrado é essa estrutura comercial do planeta. Ela não é uma estrutura de livre comércio, ela é altamente distorcida por todos esses exemplos que eu dei de políticas mascaradas de alteração da estrutura econômica, e ela produz um desequilíbrio tão grande no comércio internacional que afeta câmbio, afeta produtividade dos países. Os Estados Unidos estão se desindustrializando porque a China está exportando o seu desemprego para os americanos. Que ela teria que baixar a sua produção, então ela não baixa, ela vai lá e exporta o desemprego para o americano. Aí o americano, em vez de ter o desemprego, o que o governo faz? Vamos aumentar o déficit fiscal. Vamos gastar para salvar. Ou vamos endividar as famílias. Porque é um dinheiro chinês, a juro nenhum, que chega para financiar. Não tem onde a China enfiar tantos dólares. Ela tem que enfiar nos Estados Unidos. Tem o que fazer com isso. Porque se ela colocar dentro da sua própria economia, o que ela vai fazer? Ela vai, em grande parte, valorizar a sua moeda. Então ela tem que comprar ativos americanos. E aí, enfim, só para não me estender nisso, a gente vai quebrando para entrar nos detalhes, mas essa história, ela vai nos levar para a discussão sobre o dólar também. Porque se a China depende da economia americana e ela compra, ela vende tanto para os Estados Unidos, ela recebe muitos dólares. E aí o que ela vai fazer? Ela não tem como se livrar desses dólares. Ela não tem o que fazer, ela não tem, tipo, não dá para ser outra moeda, entendeu? E a gente não tem nenhuma alternativa, porque quem substituir o dólar vai ter que oferecer essa mesma estrutura econômica e comercial de consumo absoluto, de livre fluxo de capital. Porque, imagina assim, né? Vamos supor que o real fosse virar a moeda do mundo. E aí? Vocês querem fazer o quê? Pô, é a moeda de reserva, é a moeda internacional. Aí você vai querer comprar real. Então você vai ter que entrar no mercado brasileiro, ou comprar ativos brasileiros, ou comprar real. E você vai ficar entrando e saindo. O Brasil está pronto para ter essa abertura financeira? A China está pronta para ter essa abertura financeira? O Japão está pronto? O Japão quis ter essa abertura financeira em algum momento da sua história? Porque aí a gente entra num trilema que não vou me estender, senão a gente vai se perder. Mas vamos destrinchar isso aí, vai. Eu acho que um destino desses dólares chineses, pelo menos a gente vê na cotação do ouro, que vem aí atingindo sua máxima histórica, acho que principalmente depois das retaliações das sanções, né? Que o Ocidente fez à Rússia, e acho que isso tudo abriu esse espaço para o ouro acabar sendo uma forma de escoamento aí desse dinheiro do Oriente.